Você já viveu aquela sensação de querer mudar algo, mas sempre acaba caindo no mesmo erro? Sabe, aquela sensação de eu vou mudar, mas eu não consigo? Pois é, até o apóstolo Paulo já passou por isso. Lá em Romanos capítulo 7, ele abriu o coração e ele contou a mesma luta que eu e você já passamos ou que estamos passando. Caso você nunca tenha vivido isso, você está pronto para ser arrebatado. E hoje eu quero compartilhar com você como que esse capítulo ele revela a diferença entre viver preso à lei e viver livre na graça de Cristo. Mas calma que eu vou explicar tudo o que é esse negócio de lei aí pra vocês. Mas antes da gente entender Romanos 7, a gente precisa lembrar quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que antes ele perseguia os cristãos. Ele achava que ele estava defendendo a lei de Moisés, mas na verdade ele estava lutando contra o próprio Cristo. Mas um belo dia ele teve um encontro com Jesus e isso mudou tudo na história dele. Foi então que o apóstolo Paulo deixou de ser perseguidor e então se tornou apóstolo. Então foi ele quem escreveu a carta aos Romanos para poder explicar como que funcionava a salvação em Cristo. E ele começa o capítulo 7 com uma metáfora que é relacionado ao casamento. E eu vou chegar lá. Só que antes de Jesus, nós estávamos casados com a lei mosaica. Mas o que era essa lei mosaica? Essa lei mosaica foi enviada por Deus para Moisés para que o povo seguisse e então eles tivessem ali direcionamento de como viver. Mas não só como viver, mas como viver de forma correta. Então essa lei, ela mostrava o pecado das pessoas, mostrava os erros que as pessoas estavam cometendo, mas ela não dava a solução e nem força para essas pessoas vencerem esses erros e esses pecados. E por que que lá no início do capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele faz uma analogia a um casamento. Naquela época, quando as mulheres se casavam, elas tinham que viver de acordo com a lei do marido. Tudo aquilo que o marido mandasse elas fazerem era lei e elas tinham que obedecer. E elas estavam totalmente presas ali àquele casamento, onde elas tinham que seguir à risca tudo aquilo que o marido ordenava. Porém, a lei também dizia que uma mulher podia sair de um casamento, mas somente quando o homem morresse. Depois que o homem morresse, a mulher poderia até se casar de novo e então estaria debaixo de uma nova lei, porque ela teria um novo marido. Então o apóstolo Paulo faz uma analogia ao casamento da época. Então, assim como uma mulher estava presa ao casamento naquela época, presa às leis que aquele homem estabelecia para ela, a não ser que ele viesse a morrer, o povo de Israel também estava preso à lei mosaica. E o povo só poderia sair debaixo dessa lei se realmente tivesse a morte de alguém. Então, antes de Jesus vir e morrer na cruz por nós, nós estávamos casados com essa lei mosaica. Então, quer dizer que essa lei, ela era ruim? Ela era como um marido abusivo? Não, gente, não é nada disso. Tanto que lá em Romanos, no capítulo 7, fala que a lei ela era santa, justa e boa, só que ela era incapaz de salvar. Ou seja, era como se ela fosse incompleta. Ela mostrava o pecado, o erro para as pessoas que elas estavam cometendo, mas só que ela não dava a solução, ela não dava forças para as pessoas vencerem aqueles pecados, vencerem aqueles erros, mudarem aqueles hábitos. E isso tornava ela incompleta, porque ela mostrava o problema, só que ela não dava a solução e nem forças para poder solucionar aqueles problemas. Só que assim como a mulher daquela época, que ela só poderia começar uma vida nova, com novas leis, depois que o marido dela morresse, a mesma coisa tinha que acontecer então com o povo de Israel. Então é aí que Jesus entra. Quando Jesus vem e morre por nós naquela cruz, ele consegue finalizar então aquele casamento. E é aí que entra uma nova aliança com um novo noivo, que é o Senhor. E então a gente está livre para poder viver um novo relacionamento, uma nova aliança com Cristo Jesus. Então, olha que bacana essa analogia que Paulo faz com o casamento. É como se você tivesse vivido ali em um casamento que era cheio de exigências, impossível de você cumprir aquelas exigências, mas aí alguém veio, te libertou daquela prisão e te convidou para viver então uma nova vida cheia de amor e de graça. Mas, gente, vamos deixar claro aqui que a lei, ela não era má. Lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 12, Paulo ele diz que a lei ela é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Ou seja, ela mostrava o que era pecado, mas ela não tinha o poder para libertar a pessoa ali do pecado.
Então imagina como é que era para as pessoas daquela época e até se imagine também. Saber que tem coisas que você tem que mudar, vícios que você tem que abandonar, hábitos, mas você não ter forças para poder mudar. Então Jesus veio justamente para poder trazer a força que aquelas pessoas e que a gente não tinha, não tem, para poder mudar os velhos hábitos, largar o pecado, largar toda aquela bagagem ruim que está impregnado na gente. Então o apóstolo Paulo vai fazer um desabafo lá em Romanos 7, onde ele diz: o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. E aí eu te pergunto, você já se sentiu assim alguma vez nessa sua caminhada com Cristo? Porque eu já. Parece que dentro da gente existe assim uma guerra, né? Pra gente não mudar, pra gente não deixar os velhos hábitos. E é como Paulo diz, é uma luta entre a carne e o espírito. É como se houvessem duas vozes dentro de você. Uma que diz pra você servir a Deus e fazer a escolha certa, e a outra que diz: não, siga o desejo da sua carne, da sua vontade. Ah, não tem problema você errar de novo. Ah, não tem problema, o Senhor vai te perdoar. Então, assim, esse é o conflito que o apóstolo Paulo ele descreve, e com certeza esse é um conflito que todo cristão passa. O apóstolo Paulo, ele abre realmente o coração nesse capítulo, tanto que tem um momento que ele fala assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? No momento em que ele fala isso, eu entendi assim, mais ou menos como se ele estivesse falando: eu já tentei sozinho, eu já tentei de tudo, mas só que eu não consigo mudar. Então quem que pode me ajudar? Só que graças a Deus, o apóstolo Paulo continua e ele traz então a revelação. Lá no versos 25 ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. É aí que o apóstolo Paulo descobre que a saída não está na nossa força de vontade, não está na força do nosso braço, mas está em Jesus Cristo. E é por isso que ele veio e é por isso que ele morreu por nós, para a gente ter acesso a essa força que só ele pode nos dar. Mas aí você me pergunta: tá, e como então que a gente coloca isso em prática? Como que a gente faz isso no dia a dia? Eu vou compartilhar aqui com vocês 3 pontos que o Senhor falou comigo e que isso tá na Bíblia. E a primeira coisa, gente, é reconhecer. Você tem que entender e tomar posse disso, que o pecado, ele não reina mais sobre você. Você tem que ter esse entendimento de que o pecado, ele não te comanda mais, ele não tem mais esse poder. Então você tem que ter esse entendimento que você não é mais escravo, que você é uma pessoa liberta, porque Jesus pagou o preço pela sua liberdade. A gente vai para o segundo passo, que é você andar no Espírito. E o que é andar no Espírito? É você orar todos os dias, é você ler a palavra do Senhor todos os dias, é você adorar o Senhor todos os dias. Você tem que alimentar o seu espírito, gente. Se você não alimentar o seu espírito vai ficar enfraquecido. Você já fez um jejum de muitas horas? Como é que você fica quando você não se alimenta? Você fica fraco, você fica distraído, você fica sem força. Então, assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, precisa de energia, o seu corpo espiritual também precisa. E o terceiro passo: caso você erre, caso você caia, cara, confessa e se arrependa. Mas se arrepender é você deixar aquilo para trás. É você não voltar pro mesmo caminho, não voltar a cometer o mesmo erro. Ah, mas o Senhor vai me perdoar. Gente, eu não vou nem entrar nesse assunto, né? Porque eu acho que é muito óbvio. Cara, você se arrepender é você deixar, é abandonar aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. E por último, e não menos importante, você tem que entender que a vitória, ela não tá na força do seu braço, nem na sua força de vontade. Mas ela tá no seu relacionamento diário com Jesus. E eu vou finalizar aqui com uma frase do meu pastor: um homem prostrado, ele não cai. Se você tá ali diariamente prostrado diante do Senhor, buscando em oração, não vai ter como você cair. Você já viu uma pessoa de joelhos cair? Eu nunca vi. Então, esteja aos pés do Senhor. Busque Ele diariamente. Que Ele é a força que você precisa para poder vencer todo o seu velho homem do passado. E só fechando aqui, em Romanos 7, ele nos mostra então que o pecado, ele é real, a luta é real, mas a vitória também é real em Jesus. Então, você não é definido pelo seu erro, pelo seu passado. Você é definido pela graça de Cristo. Nunca se esqueça disso. E se essa palavra falou com você, se ela te tocou de alguma forma, escreve aqui nos comentários abaixo e já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa escutar essa palavra, tá bom? Beijos, até a próxima!